Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, consoante o momento que me estejam a ouvir, arianos ou carneiros. Bem-vindos ao vosso lançamento de cartas, à vossa leitura de tarot para o mês de abril, que também foi o vosso mês, já na parte inicial do mês. Entramos desde o dia 21 em Touro. De qualquer das maneiras, esta é uma época muito marcada pela lua cheia em Escorpião, portanto, aqui muita limpeza espiritual. Vou começar então por fazer a habitual roda astral, as 12 oficinas, e ver então o que é que nos reserva este início de mês de maio, final de mês de abril, aqui no tarot. Vou então colocar as primeiras 6 cartas das 12 oficinas, das primeiras 6 oficinas, que são o ginásio, a banca, a comunicação, a redação, o jardim de infância, que tem a ver com as emoções e com os traumas. Depois também aqui, na sequência, as oficinas da relação, que são a oficina do palco, a oficina da clínica, que tem a ver já com energia de virgem, ou seja, do serviço, e depois as oficinas a partir da casa 6 até à casa 12, ou seja, concretamente a oficina da relação, exatamente, a oficina da relação, a oficina, portanto, do terapeuta, e depois as oficinas superiores, a universidade, o Parlamento, o Grêmio e o Templo, ok? Fechamos assim as 12 áreas de vida. Então, eu desta vez trouxe aqui o Reader's White clássico, e depois vou fazer as clarificações com um baralho que eu tenho aqui, que é basicamente o Tarot dos Dragões, ok? Bom, então vamos então começar aqui pela casa 1, que tem a ver com a vossa área, tem a ver com o corpo, e temos o Cavaleiro de Espadas. Há aqui uma urgência em rapidamente atingir os objetivos do corpo, em estarem bem resolvidos, e portanto esse é o vosso objetivo imediato. O que significa que há uma necessidade muito grande de trabalhar o corpo, de se transformarem, de evoluírem nesse ponto, nesse aspecto da vossa vida. Se no ginásio e na vossa energia base estão assim, na forma como põem a vossa imagem no mundo, relativamente às finanças e aos recursos, temos uma rainha de ouros, o que significa que vão estar também bastante racionais na forma como gerem os vossos recursos e vão fazê-lo de uma forma também cuidada e protetora. Porque esta rainha de ouros é uma rainha, ainda para mais de ouros, traz aqui uma energia feminina de intuição, mas também de proteção, de cuidado e essencialmente sendo de ouros, muito vocacionada para a conservação dos recursos. Portanto, uma excelente casa para a oficina da banca. Se relativamente aos vossos recursos vão estar bem, relativamente ao vosso corpo também estarão numa urgência de fazer e de transformar. Relativamente àquilo que é a comunicação, aqui temos um 10 de paus, que é uma carta que significa esforço. Vemos aqui alguém que carrega as 10 varas com grande dificuldade. Portanto, esforço, dificuldade em comunicar, talvez seja aqui o aspecto pessoal das oficinas pessoais ou básicas que precisa de ser mais trabalhado. A nível dos traumas, das emoções da oficina do Jardim de Infância, temos o As de Espadas, o que significa que estão a conseguir comunicar muito bem e realizar os vossos objetivos a este nível. Passando para as oficinas relacionais, mais concretamente para o palco, temos aqui a Morte, casa 13, regente de Escorpião, é também a carta da transformação e da mudança. A Morte é uma carta muito positiva, significa que vai haver uma transformação da vossa imagem pessoal, da forma como se relacionam com os outros e com vocês próprios. Portanto, aqui um arcano maior, muito forte, que vos vai ajudar aqui bastante. A nível daquilo que é a vossa imagem projetada, do palco, da forma como se relacionam com o mundo e da forma como projetam a vossa imagem, inclusivamente na família. Relativamente à oficina, da clínica, que tem a ver com trabalho, com serviço, temos o Seis de Espadas, que é uma carta que nos fala de capacidade de sobrevivência, de atravessar dificuldades e chegar aos objetivos, com mais ou menos dificuldade, conseguir atingir aquilo que se pretende. E será esta um pouco atuada na área do trabalho, na área do serviço. Relativamente à área da vossa parceria, da área que tem a ver com também os negócios ou estabelecimento, digamos, de empresas, temos o 4 de paus, que é uma carta que fala de compromisso, de estabilidade, e, portanto, é sobretudo disso que estamos aqui a tratar, ou seja, de termos uma relação abençoada. Portanto, na relação a dois,
eu diria que há aqui um mês muito auspicioso, muito positivo. Relativamente à sexualidade, à intimidade profunda, à oficina do terapeuta, energia de Escorpião e casa 8, temos o 8 de copas. Há que abandonar determinado tipo de comportamentos que não serviam e há que criar uma distância, um espaço para depois poder libertar-se. Portanto, há aqui também uma tendência de libertação. Passando agora para as oficinas superiores, ou seja, para aquelas oficinas que dizem respeito ao coletivo. Na universidade, tem a ver com estudos superiores e viagens, temos um 2 de paus, o que significa que há uma espera. Ou seja, há um projeto, quer-se ir por esse projeto, mas ao mesmo tempo há um tempo de espera, algo que se está à espera antes de se realizar esse empreendimento ou essa viagem. A nível da vossa imagem pública, que é a casa 10, temos o louco, e esta carta não é uma carta muito positiva num contexto daquilo que é, digamos, a imagem pública, a política e, digamos assim, de alguma forma também o institucionalismo ou a instituição, ou o lado mais formal que temos que ter na sociedade, porque o louco encarna muito o ir à aventura, o criar novas imagens, novas formas de sermos vistos, o que nem sempre é bom para quem quer manter uma imagem, digamos assim. Portanto, aqui menos favorecido. A nível das amizades, o 7 de paus, o que significa que vamos estar aqui a conseguir conservar essas amizades, mas com lutas, travando guerras, estando por cima nesses mesmos desafios, nessas dificuldades que as amizades vão trazer, mas ao mesmo tempo vão ser tempos de desafio. Finalmente, a nível da espiritualidade, o pajem de paus. O pajem é sempre uma carta que, dentro das cartas de corte, é aquela que é menos forte ou menos dominante, mas também tem a ver com a comunicação, tem a ver com os inícios, tem a ver também muito com aquilo que é uma consciência daquilo que se tem que fazer. E aqui, sendo de pausa e sendo da ação, significa que há uma perfeita consciência que há que fazer uma evolução espiritual. Vamos então clarificar aqui a comunicação, o 10 de paus, e outra carta que me parece importante perceber é efetivamente aqui a carta do 6 de espadas, já que nos dá aqui uma situação de, digamos, de alguma escolha de caminhos que é importante perceber quais são, ok? Clarificação destas duas cartas ou destes dois arcanos menores, já que o resto me parece bastante claro. Só que esta carta se notou, fazer uma segunda ronda de shuffle, aqui de mistura de cartas, para conseguirmos aqui fazer um bom embaralhamento. Muito bem, então tirar aqui 3 cartas para o 10 de paus. E 3 arcanos maiores. Ok. Vamos começar então por esta comunicação difícil do 10 de paus, onde temos efetivamente aqui como clarificação o ermita, que é uma carta de recolhimento, de interioridade, o Papa, que tem a ver com a ligação com o espiritual e com a abertura de novos caminhos, e a temperança. Ou seja, é importante este período para trabalhar a comunicação e equilibrar, por um lado, a tendência de perceber aquilo que está implícito nas relações, aquilo que ilumina também a vossa própria percepção pessoal e, ao mesmo tempo, a obrigação ou necessidade de transpor para o espiritual, fazer a evolução ou a religação com o espiritual. E é aqui que tem que haver um equilíbrio, daí a temperança. São 3 arcanos maiores, portanto, de facto, é uma área muito importante para se trabalhar e necessariamente uma das áreas que devem focar-se. Relativamente à questão do trabalho, a rainha de espadas, que é sempre uma rainha de exigência, que está ligada também ao signo de Gêmeos e que pode ter que ver com a necessidade de ser bastante preciso, de ser bastante esclarecido. O 6 de copas, e o 6 de copas é sempre uma carta que tem a ver com o passado, que tem a ver com algo que vem de trás. Aqui aparece uma célebre cena, portanto, do cavaleiro que mata o dragão, mas que fica exposto, não é? E que nos faz lembrar as lendas do Anel dos Nibelungos. E finalmente o 6 de espadas,
que nos traz aqui a necessidade de, portanto, aliás, aqui temos os enamorados, melhor dizendo, e o seis de espadas. O seis de espadas reforça a própria tendência de ter que passar pelas dificuldades. Portanto, os enamorados traz-nos aqui a necessidade de fazer escolhas. Os enamorados é uma carta, um arcano maior, que tem muito a ver com ter que fazer escolhas, e também no trabalho é importante saber que caminhos fazer, que desafios escolher, que batalhas travar e que caminhos se pretendem efetivamente atingir. Era no fundo isto que eu vos queria trazer. Espero que tenham gostado. Voltamos a ver em maio e até lá despeço-me, ok? Até lá então, Carneiro.